Polêmica, 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 o tipo de vídeo que eu adoro. Galera, saíram os primeiros episódios da quarta temporada de The Boys, uma das minhas séries favoritas, mas essa temporada tá gerando muita mais polêmica do que as outras. É por causa das cenas de morte, as cenas de gore, as cenas de sangue, pessoas explodindo, pessoas sendo destruídas, heróis entrando pelos anos dos outros? Ou será que é por causa da putaria que rola na série? Não, galera, nada disso. Se tem uma coisa que é muito pior que sangue e putaria, é cultura woke, porque o pessoal fica muito mais revoltado quando tem dois homens se beijando do que cabeças explodindo e cenas grotescas de sexo. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre essa discussão. Será que The Boys virou politicamente correto, virou woke, ou será que ele sempre foi, mas as pessoas não estavam percebendo? Galera, antes de continuar rapidamente, pedir para vocês para confirmar que vocês estão inscritos aqui no canal, que vocês deixaram um comentário e também que vocês ativaram o sininho para receber as notificações sempre que vocês, para serem avisados quando tem novo vídeo ou quando tem uma nova live. Então não esquece, galera, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas então, o que está acontecendo? Galera, esse vídeo não vai ser exatamente uma resenha dos 3 primeiros episódios. Eu quero falar especificamente sobre essa discussão. Será que The Boys virou woke, virou politicamente correto? Ou será que as pessoas estão reclamando sem motivo, sem nada? Para quem não vem acompanhando, muita gente ficou ressabiada, ficou indignada com o que aconteceu nos primeiros episódios do The Boys dessa quarta temporada. Basicamente, o que eles estão falando é que a série ultrapassou os limites e que se tornou uma série muito woke, muito cringe, muito politicamente correta. Principalmente retratando os fãs do Homelander como os fãs do Trump, os fãs da política mais direitista norte-americana, beleza? Galera, isso tá acontecendo? Essa reclamação tem razão? Na real, essa reclamação tem total fundamento, tem total razão. Para quem não sabe, o próprio criador da série, o produtor da série, veio a público, o showrunner, e falou: se vocês não tinham percebido, sim, o Homelander é uma versão cinematográfica heróica do Trump. E os fãs do Homelander são uma retratação, são os fãs do Trump. Então, o showrunner da série, que é a pessoa que comanda a série, ele já falou. A ideia dele é que o Homelander, Homelander, né? É porque a portuguesando o pessoal chama de Homelander, mas é Homelander, né? Mas o Homelander, ele é para ser o Trump bem mais bonito, vamos dizer assim, bem mais fortinho, mas tudo bem. Ele é para ser o Trump, só que o grande fator não é nem que ele é o Trump, mas como os fãs do Homelander se comportam comparando aos fãs do Trump. Porque nos Estados Unidos, o que a gente vê, e aqui eu tô falando da cultura norte-americana, lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, tem uma cena nessa primeira temporada que o Homelander ele tá falando com a sábia, né, que é a mulher mais sábia do mundo. Eu não entendo. Eu salvo eles eles aplaudem, eu mato eles aplaudem também. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Isso daí é uma referência que uma vez o Trump, num dos comícios, ele chegou a falar: eu posso matar alguém na Quarta Avenida, que é uma avenida muito grande nos Estados Unidos, em Nova York, super famosa. Eu posso matar alguém e as pessoas vão me agradecer. Ele chegou a falar algo desse tipo, né? Então, na verdade, a questão não é nem que o Homelander seria o Trump. Porque não dá para ser o Trump, porque ele é um herói, né? Ele voa, é super forte. A questão é como os fãs se comportam. De que tudo que ele faz está certo e, principalmente, eles colocam todos os problemas da sua vida como se a salvação fosse ele, né? Essa que é a grande questão. E isso, sim, isso está acontecendo na série. Isso é uma coisa nova para deixar as pessoas incomodadas? Na verdade, isso também não é uma coisa nova. Desde a segunda temporada, esse lado mais político norte-americano
que é claramente retratando a política norte-americana. Desde a segunda temporada, isso já vem acontecendo. Tanto que tem muitos influenciadores, tem muitos canais que pararam de assistir na segunda temporada e que começaram a perceber sutilmente essa correlação entre os públicos, né? Na quarta temporada em si, o que está acontecendo agora é que basicamente o produtor colocou na cara. É como se ele tivesse perdido a vergonha, porque na segunda e terceira temporada ele fez isso, mas de uma maneira mais sutil. Agora não, ele pegou e colocou assim na cara. Pô, toma, é isso mesmo. Eu quero sacanear os fãs do Trump, beleza? Tá? E, sinceramente, eu não quero entrar no lado político se ele está certo ou se ele está errado. Como showrunner, ele tem todo o direito de fazer isso. Agora, a série é explicitamente sobre isso? Não, tá? A série em quadrinhos é uma zoação a tudo, é zoando todo mundo. A questão que eu quero discutir aqui não é se ele é politicamente correto, se ele é woke, porque ele é woke, ponto. O próprio diretor falou que ele é woke. A questão que eu acho que é complicada é quando a série ele tenta ser o politicamente correto, ele tenta dar uma lição de moral, mas só de um lado. Porque claramente na série a gente tem a luta entre duas vertentes. Os fãs do Homelander e os fãs da Luz Estrela, né? Eu tava pensando no nome dela aqui em inglês. Os fãs do Homelander e os fãs da Luz Estrela. Até o terceiro episódio, que é o único que foi lançado até agora, claramente existe um lado certo e existe um lado errado. Os fãs do Homelander são os fanáticos, são os anti-vacina, são os doidinhos, são os que colocam a culpa nos imigrantes, são os malucos. A série claramente retrata os fãs do Homelander, que são os fãs do Trump, que são os conspiracionistas de direita, são os malucos. E os fãs da Luz Estrela são os bonzinhos, são os santos, são os heróis, são as pessoas que estão certas. Claramente a série quer fazer isso. Se no final a gente perceber que os dois lados estão errados, é uma outra discussão. Eu estou discutindo nesse momento. O que me incomoda particularmente é essa questão de você colocar um lado como certo e um lado como errado. Por quê? Porque existem malucos em todo tipo que é lado. Você vai ter um maluco que vai achar que toda a culpa que os Estados Unidos está sendo invadido por 10 bilhões de imigrantes ilegais e que eles são os responsáveis por tudo que está acontecendo de errado no país, de que a vacina tinha um microchip chinês que ia entrar em você e ia te controlar, porque a China queria saber o que o Zezinho, que mora lá em Realengo, ou mora na Moca, está fazendo, porque a China está preocupada em controlar o Zezinho de Realengo ali da Moca. Tem um maluco desse lado. Mas você também tem um maluco do outro lado. E eu acho que esse vídeo aqui vai gerar... Eu vou ser atacado pelos dois tipos de pulo. Mas tudo bem. Você também tem um maluco do outro lado, que é aquele cara que mora no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, que mora com a mãe no Leblon, e acha que vai fazer uma revolução. Aquele cara fraquinho que bebe Coca-Cola o dia inteiro, que nunca vai pra academia, mas vai fazer uma revolução e vai tomar o poder, vai dominar os meios de produção e vai se tornar o... Sabe, você tem os malucos dos dois lados. É óbvio. Sabe? O problema dessa discussão política, muitas vezes que eu vejo, é você achar que só tem maluco do outro lado da história, do outro lado do pensamento. Que o seu lado não é nem uma questão, a filosofia, a ideologia, a política, não é uma discussão de ideias, é uma discussão de certezas, é uma discussão religiosa. Porque na religião é que você tem um lado tá certo, e aqui eu não estou criticando a religião, eu estou falando que na religião, muitas vezes, você é a discussão de que o meu lado está certo, essa é a verdade que foi ensinada para mim, e as outras religiões estão erradas. Não é crítica à religião, tá? É só fazendo um comparativo, talvez seja nem bom... Mas... E aí você transforma essa discussão numa discussão quase religiosa, santa. Vocês entenderam? Essa questão, quer dizer, uma discussão santa. O meu lado é o santo, é o que está certo, e o outro lado são os demônios que têm que ser combatidos, né? E basicamente o que a série faz é isso. De que o lado da Luz Estrela são os certos, são os santos, são os corretos, e o outro lado são os demônios, são os malucos que têm que ser derrotados. Isso que incomoda, porque tem maluco de tudo quanto é lado. É óbvio que tem maluco de tudo quanto é lado. A gente poderia entrar também na discussão do que está acontecendo com o próprio Francês, que é um dos meus personagens favoritos, e até agora, na terceira temporada, ele tá horroroso.
Ah, Codex, você não gostou porque ele tá agora tendo um caso com outro homem? Não é isso. A questão não é essa. A questão é bem simples. O francês, ele passou 3 temporadas tentando conquistar a Mariko, e aí, de repente, agora estou apaixonado. E o relacionamento dos dois. Ah, não, agora eu te amo, mas não dessa. Sabe? O que aconteceu? A impressão que tem é que os roteiristas chegaram assim: perdemos nosso personagem LGBTQIA+, que era a Rainha Maeve, né? Temos que transformar o outro. Vamos botar o francês? Tá. E qual que vai ser a história do francês? Vamos botar que ele tá apaixonado pelo filho de alguém que ele matou. Sabe? É tão convolute, é tão, sabe, é tão forçado. Ele passou 3 temporadas tentando conquistar a Mariko. Aí, de repente, ele tá apaixonado por um cara e esse cara é o filho de alguém que ele matou. É tão maluco, sabe? É tão forçado que parece que foi forçado só para criar realmente essa situação. Sacou, galera? O problema dessa discussão, o woke, essa discussão politicamente correto, é quando você coloca que um lado está certo e o outro lado está sempre errado, está completamente errado. Quando a série, ela quer ficar o tempo inteiro dando lição de moral em você, como você tem que pensar, como você tem que seguir. É isso que me incomoda nessas séries, nesses filmes. É ficar o tempo inteiro um ator hollywoodiano, um produtor hollywoodiano, tentando dando lição de moral na gente. O cara fica voando jatinho pelo mundo inteiro, mas fica reclamando se você liga seu ar-condicionado quando tá 50 graus, porque isso polui o meio ambiente, isso afeta o carbono no meio ambiente. Mas o cara fica voando jatinho lá para receber os prêmios, para ir para Europa, porque agora eu quero tomar um sorvete lá em Paris, aí pega um jatinho. E o cara fica querendo dar lição de moral na gente aqui, os pobres mortais, né? É essa lição de moral o tempo inteiro. E o The Boys, nessa 3ª temporada, dá uma sensação de vez em quando está dando lição de moral. É divertido as cenas toscas, como a centopeia humana sexual. É claro que é divertido, é claro que é exagerado, mas que talvez por ele ter, pelo menos nesse primeiro momento da temporada, ele ter colocado tão na cara o lado certo e o lado errado, fica uma forçação de barra, fica uma coisa meio estranha e fica uma coisa meio ruim. Tomara, e eu espero que eu esteja certo, tomara, que no final a gente consiga ver que tem os radicais, tem os malucos dos dois lados, que o caminho certo não é ir radical para um lado nem radical para o outro, é você ficar ali no meio, né? Você escutar os dois lados e não ficar radicalmente seguindo um herói ou seguindo o outro herói, né? Tomara que vá para esse ponto, mas não me parece que isso que vai acontecer, porque o próprio showrunner, ele acredita nisso e ele é um radical de um lado, então acho difícil ele criticar o seu próprio lado, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, respondendo diretamente a pergunta, The Boys ficou politicamente correto? Virou woke? Não, cara. Ele sempre foi woke. Agora só ficou mais woke ainda do que ele já era. Tá bom, galera? É isso, tá? Pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dos primeiros 3 episódios do The Boys? O que vocês acharam dessa nova temporada? O que vocês estão achando sobre essa discussão, se ele ficou woke ou se ele já era woke? Galera, vocês gostaram dos 3 primeiros episódios? Vocês não gostaram? Vocês acham que a série tá woke, não tá woke? Se tá woke, vocês não se incomodam, mas acham que ela tá woke demais, não tá woke demais? O que vocês estão achando sobre toda a discussão? Vocês acham que é frescura, tá certo, tem que ser assim? Que um lado tá certo, o outro lado tá errado? O lado que eu estou, curiosamente, é o lado certo. O lado que eu não estou, curiosamente, é o que está errado, são os demônios. Escreva aqui embaixo, deixe um comentário, porque a sua sugestão é o mais importante aqui no canal. Deixe a opinião, deixe o comentário, vocês estão aqui embaixo, sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.